abrir o coração para Deus falar, tá? Deus está falando. Deus está edificando o seu povo. Deus está nos enchendo com graça. E agora é o momento mais importante do nosso culto, quando nós abrimos as nossas Bíblias com o desejo de ouvir Deus falar. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Em amor, nos predestinou para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito e consentimento da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que nos concedeu gratuitamente no amar, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele
falando: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então ele trata, na primeira parte, primeiros ensinamentos aqui, a ação de Deus, nosso eterno bondoso Pai, Pai do Senhor Jesus, e aquilo que ele tem feito e derramado essas bênçãos eternas sobre a nossa vida. O que nós podemos ver aqui? O que Deus Pai aqui está fazendo, agindo
prisão, que todos estivessem condenados à prisão, à pena de morte. E aí todos estavam condenados. E aí tem uma festa, tem um evento, alguém fala assim: vou escolher 10 pessoas que não morram condenados. Alguém entrar naquele presídio e vai escolhendo. Escolheu 10. Ele foi injusto com os outros? De jeito nenhum. Deus escolheu cada um de nós antes de tudo começar. Eu estou falando da palavra. Vou nem entrar na parte de teologia dessa discussão. Deus te escolheu. Olha só como a palavra de Deus diz em João capítulo 17, versículo 5. Evangelho de João, capítulo 17, oração sacerdotal de Cristo. Olha só os textos que nós temos aqui. Versículo 5. E a vida eterna, no capítulo 3, a vida eterna, versículo 3. A vida eterna é essa: te conheço a ti como Deus verdadeiro, Jesus a quem enviaste. Mas o 5, Jesus na oração: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer, e agora glorifica, meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse. Capítulo 15 de João, versículo 16. Você consegue ler comigo aí na sua Bíblia? Olha só o que a Bíblia fala. Não fostes vós que me escolhestes a mim. João 15, 16. Foi você que me escolheu. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Eu, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, vos designei. Quem escolhe é Deus. Palavra do Senhor. Tem muito mistério? Tem. Está revelado? Não, mas o que está revelado está claro. Não precisa explicar mais. Não foi você que escolheu a Deus. Deus é que escolheu você. E que te chamou para servir. E Deus já sabia disso antes da fundação do mundo. Olha o que diz o apóstolo Pedro em 1 Pedro capítulo 1, versículo 19. Estou lendo mais textos bíblicos aqui porque o texto está na escritura, viu? Lá no final, 1 Pedro, capítulo 1, 19 e 20. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, ele está falando aqui da salvação eterna e da santificação em redor da salvação. Ele fala conhecido, quer dizer, a ação de precioso sangue, a morte de Jesus, a crucificação de Jesus, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. O que Pedro está querendo dizer aqui? Que Jesus foi crucificado
qual fomos feitos também herança. Ele nos comprou e nos fez herança. O apóstolo Paulo diz assim também, que em Cristo nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se somos filhos de Deus, somos herdeiros dessa promessa. Então Jesus Cristo veio para comprar, pagar o preço. Então é a redenção, a remissão dos pecados pela graça de Deus e a herança que Ele tem para cada um de nós, prometida em Cristo Jesus. 1 Pedro 1:3. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma vida viva esperança, mediante o quê? A ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Versículo 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada para os céus, para vós outros, e sois que aguardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Esse texto é maravilhoso. Ele nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus. Jesus morreu para nos salvar, mas não ficou na morte. Ele ressuscitou. Aí a gente olha de novo para a cruz. Primeiro a gente visualiza, né? Isso foi pregado na cruz. Mas por que nós podemos até usamos aqui a cruz vazia? Pelo valor que damos à ressurreição do nosso Senhor. Ele não está mais conosco. Ele está vivo para todo sempre e Ele morreu para nos substituir, derramou o seu sangue para nos salvar e nos fazer herança de Deus. Essa é a grande bênção do Filho. Vamos lá para Efésios capítulo 1 para ver o terceiro fundamento aqui da fé cristã. Primeiro é Deus Pai, nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Deus Pai, que nos escolheu nele antes da fundação do mundo, em amor nos predestinou para
enquanto o seu é com você. Por isso, meus irmãos, temos que valorizar a coisa bem prática. Como conclusão do texto, temos que valorizar uma vida totalmente dominada pelo Espírito de Deus. E aí, meus queridos, é importante a gente concluir lembrando que isso aqui não é presbiterianismo, isso aqui não é pentecostalismo, isso é palavra de Deus. O Senhor já selou seu coração com o seu Espírito, o Senhor já está presente na sua vida. E o ponto-chave aqui, aí eu quero que você preste bastante atenção. O ponto principal em relação à nossa vida é que Deus nos chama, Deus nos escolhe, mas Deus convida cada um a tomar uma decisão que Deus já está tocando. Então não adianta a gente insistir, não adianta a gente esconder, Deus já está falando ao seu coração nessa noite. É uma noite especial para você, é uma noite de decisão, é uma noite de convicção, de selo. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, se você ainda não tem convicção disso, este é o momento especial que Deus está preparando para a sua eterna vida, para a sua vida eterna. É o momento especial que Deus está preparando para a sua vida. Nesse culto, nesse momento da pregação da palavra, abra a sua vida para Jesus, porque Ele já acabou. E Ele está escolhendo. Na verdade, Ele escolheu, mas Ele está hoje confirmando isso. Entregue sua vida completamente para Deus. Que a Bíblia fala isso.
que eu espero em Ti.